Senhor, me põe-me em tua presença aqui para buscar o teu favor em minha vida. Preciso de ti, conheces bem esse meu coração, que sofre, mas que orgulhoso não se rende, não se dobra, não. Aproveita que eu estou aqui e retira essa frieza do meu peito. Aproveita essa abertura em mim e conduz a minha vida do teu jeito. Aproveita que eu estou aqui e retira essa frieza do meu peito. Aproveita essa abertura em mim e conduz a minha vida do teu jeito. Eu aceito, derrama a tua graça sobre mim, transborda a tua unção e o teu poder, recriar minha vida toda em ti, nas águas do teu amor. Derrama a tua graça sobre mim, transborda a tua unção e o teu poder, recriar minha vida toda em ti. Se me liberta, Senhor, verdadeiramente livre sou. Senhor, me põe-me em tua presença aqui para buscar o teu favor em minha vida. Preciso de ti. Aproveita que eu estou aqui e retira essa frieza do meu peito. Aproveita essa abertura em mim e conduz a minha vida do teu jeito. Eu aceito, derrama a tua graça sobre mim, transborda a tua unção e o teu poder, recriar minha vida toda em ti, nas águas do teu amor. Derrama a tua graça sobre mim, transborda a tua unção e o teu poder, recriar minha vida toda em ti. Se me liberta, Senhor, verdadeiramente livre sou. Juliana de Paula, neste dia onde a gente se volta mesmo para Jesus de uma maneira toda especial, festa de Corpus Christi. Bem-vinda, Juliana. Obrigada pelo convite, a alegria estar aqui, justamente, né, nessa festa, vivenciando esse coração que deseja adorar Jesus e reconhece Jesus como Senhor. E por isso a gente pode dizer, né, graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Diviníssimo Sacramento. Um programa especial, queremos falar de adoração. O que significa adorar? É a mesma coisa, adoração, meditação, contemplação. E para ajudar a gente nessa conversa, a gente trouxe essa galera bonita aqui, nesses jovens elegantes e simpáticos, para nos ajudar. Eles fazem parte do movimento Jovens Adoradores, que foi fundado pelo Padre Gustavo. Né? Bem-vindo, Padre, sua bênção. Deus abençoe, boa noite a todos. Com alegria estamos aqui hoje para poder falar um pouco da importância da adoração nessa festa tão importante para a nossa fé. 5 meses de padre, Isso. ainda dá para sentir o cheiro do óleo nas mãos. E quem também ajudou a fundar, né, esse movimento, assim a gente pode dizer, é o Rafael Júlio. Bem-vindo. Obrigado, Adriano. Agradeço o convite de vocês. É uma alegria muito grande estar aqui hoje nesse lugar santo que é a Canção Nova, participando desse encontro junto com os jovens do nosso movimento.
jovens adoradores. Rafael, já perguntando para você, a gente fala tanto de adoração, hoje mesmo, né, a igreja nos convida a essa adoração pública, né? Mas o que significa adorar? Nós acreditamos e pensamos que a adoração hoje é o ápice da nossa fé. A juventude hoje cristã, tendo a adoração como seu principal amor a Jesus, nós nos colocamos diante do corpo e o sangue de Jesus e temos a proximidade desse homem que muitas vezes falamos dele e vivenciamos o que ele viveu, mas diante da Eucaristia é diferente. Então a adoração faz com que nós possamos experimentar cada vez mais o céu. Então essa identidade de adorador é algo magnífico e é isso que a gente vem buscando a cada dia mais dentro da igreja. Padre, existe diferença de adoração, meditação e contemplação? Ou é a mesma coisa com nomes diferentes? Não, tem uma certa diferença sim. Adoração, como o Rafa falava, é um ato de respeito com uma pessoa, isso de modo geral. Se nós podemos pensar isso com uma pessoa, imagina com Deus. Por tudo, pelo amor que Ele derramou por cada um de nós, pelo próprio mistério da encarnação, a vida de Jesus Cristo, o sacrifício da cruz, a sua ressurreição. Então, é o mínimo que nós podemos oferecer a Deus, é o nosso ato de adoração, desse respeito que nós temos a Jesus Eucarístico, de maneira especial, com os nossos joelhos dobrados, com a nossa forma de rezar. Porém, a adoração, além de ser esse ato de respeito, nós temos algumas situações, digamos, que a igreja nos ensina a entrar em contato com Deus e não ter Deus como alguém distante. E aí nós temos a meditação e a contemplação. Meditação e contemplação, uma completa a outra, nesse sentido. Por quê? Nós, quando vamos nos colocar diante de Deus para poder rezar, poder falar com Ele, nós temos que perceber primeiro que, além da nossa fé, que é acreditar em alguém que não se vê, é uma experiência com alguém concreto, e é Jesus Cristo, uma pessoa que passou no nosso meio, que pregou o amor, a conversão, nos mostrou o rosto do Pai, um Deus misericordioso. E aí, através da nossa oração, nós vamos meditando sobre os mistérios da vida de Jesus Cristo e perceber se aquele mistério está de acordo com a nossa vida, se a nossa vida está se conformando com o mistério. E a contemplação é algo mais profundo, em que você se coloca na cena, você se coloca naquele momento junto com Jesus Cristo. Não sei se me permitem contar uma experiência pessoal que foi marcante para mim. Ano passado, em janeiro de 2015, eu fazia meu retiro de 8 dias em silêncio, já em preparação à minha ordenação diaconal e futuramente a presbiteral. E num determinado dia, numa terça-feira, o pregador disse para nós que nós deveríamos meditar e contemplar a encarnação. A gente teria que imaginar, essa foi a palavra dele. Era os exercícios espirituais? Exato, de Santo Inácio, exato. E que nós deveríamos imaginar a encarnação, mas desde Deus Pai, Filho e Espírito Santo conversando, até o momento que Jesus se encarnou, o sim de Maria, e assim por diante. E aí, eu comecei esse momento de oração, era 8 da manhã, eu fui terminar a quase meio-dia, porque realmente foi uma experiência profunda naquele momento. Por quê? Passando pelo... Eu imaginava Deus Pai, Filho e Espírito Santo conversando, me senti um doido naquele momento, mas assim, não vou entrar na Trindade. E assim, eu esperava o momento em que eu aparecesse na cena. E quando José e Maria Maria avisa José que vai ter o menino, quando eles vão para a hospedaria, eu vendo José, Maria, conversando com o dono, o dono da hospedaria fala, não tenho mais quartos, tenho um estábulo ali embaixo, é o único local que eu tenho, e para vocês não ficarem sozinhos, eu vou pedir para que um ajudante meu ajude vocês. E quando me dou conta, eu era o ajudante. E aí segue todo o momento de oração, a cena. E aí eu, a princípio, não percebi o que estava acontecendo
quem era a criança, quem eram aquelas duas pessoas. E aí, quando nasce o menino, a única coisa que eu percebo era que era diferente aquele momento. E assim, eu me via cuidando de outras coisas, até o ponto que Maria olhava para mim e perguntou: pode vir aqui. Na hora eu me assustei, me aproximei, ainda falei: eu não tenho muita coisa para poder oferecer para o menino, porque eu vejo que ele é alguém importante. E aí a imagem que, na hora da contemplação, que me veio foi Maria dizendo: você não precisa entregar muita coisa, só basta o seu coração. Para mim, foi um momento muito bonito de confirmação do passo que eu estaria dando naquele momento. Então, se permitir mergulhar no mistério, a contemplação e a meditação. Acho que com exemplo a gente consegue compreender um pouco melhor isso. Bacana, e até fica a dica aí, né, dessa experiência que o padre viveu, que você também pode viver, uma experiência aí, olha, de séculos, né, dada por Santo Inácio de Loyola, que são os exercícios espirituais. Fantástico, né? São várias as casas no Brasil que acontece. Eu recentemente também, até para me preparar para a paternidade, né, eu também quis fazer os exercícios espirituais, porque a gente precisa ter espaço dentro da gente para beleza, para aquilo que vai acontecer de tão grande, no caso do padre, o sacerdócio, no meu caso também a paternidade. Mas, padre, seguinte, adorar a Deus, mas quem acabou de ligar a televisão pode ficar pensando assim: nossa, mas é uma soberba de Deus, né? Ele lá em cima, por favor, me adorem, né? Ou até mesmo Jesus na Eucaristia e todo mundo ajoelhado. Não seria uma forma de alienação, uma vez que eu tenho que me esquecer de mim mesmo e me voltar totalmente para um outro? Até pensando em quem está nos assistindo agora, né? E que olha para a gente, né, aqui na Canção Nova, que a gente coloca o ostensório e todo mundo atrás, as pessoas querem tocar. Não seria uma soberba divina? Soberba não, mas um carinho de Deus. Carinho por quê? Ele se permitir que nós possamos fazer esse encontro com Ele, para que, através desse encontro, a gente consiga perceber o que nós precisa ser mudado, transformar o nosso coração, transformar a nossa vida, nos transformar em pessoas melhores e também, a partir que no momento em que nós abrimos o coração, permitir mesmo que a graça de Deus aconteça e que nós nos tornemos seus discípulos. Alienação, eu digo que acontece quando as pessoas ficam presas apenas no rezar, na adoração, esquece do desdobramento e das consequências desses atos. Como ser testemunha de Cristo no mundo e também as graças que nós pedimos nos nossos momentos de adoração. A gente nunca pode esquecer que não é algum prazer pessoal ou uma satisfação pessoal. Que se nós recebemos uma graça ou até mesmo um milagre, é para que a gente testemunhe a grandeza de Deus, o amor de Deus e sirva as pessoas. Caso contrário, até mesmo a graça e o milagre perde o seu sentido. Entendi, bacana. E, Rafael, a gente já pode pensar também até nas acusações que fazem referente a nós católicos, né? Referente da idolatria, né? As pessoas que não conhecem um pouco da fé católica, quando vê um punhado de gente diante do ostensório, que é Jesus, né? É de fato, não é um símbolo, é Jesus, podem falar: mas eles estão adorando um pedaço de pão, estão adorando um pedaço de madeira, se o ostensório for de madeira, ou um pedaço de metal, se for de metal. O que seria uma idolatria e por que esse ato ele não é uma idolatria, mas um verdadeiro culto de adoração? A igreja nos ensina que a idolatria é que você tenha fé ou adore outros deuses, a não ser o nosso o supremo Deus, o Pai, né? Diante disso, para nós isso não é uma idolatria, porque nós adoramos o corpo e o sangue do nosso Deus. Então, a adoração para nós, ela é o presente, eu acredito que é o maior presente que nós temos depois da Santa Missa, que é poder experimentar esse corpo, e mais do que experimentar ele, sentir o sabor, é estar diante dele e experimentar, ter essa experiência na pele, essa experiência de oração, de contemplação que o padre citou, de experimentar, se colocar naquela cena daquele fato que Jesus ali com Nossa Senhora, com São José. Então, a idolatria, para nós, não cabe, porque nós adoramos um único só Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo num só. Bacana. Você acompanhando Revolução Jesus, o nosso tema é
Quem não adorar não vai aguentar. Nosso pai fundador, num tempo forte dentro da Canção Nova, ele dizia que era da adoração que de fato nós encontrávamos todas as forças necessárias para a vivência da nossa fé, para a vivência do nosso apostolado, da nossa consagração de vida. Então até fica a dica para você. Às vezes você está tendo tantas dificuldades aí na sua vida espiritual, na tua vida humana, e a adoração ela vai te levando a essa intimidade com Deus e também com você mesmo. João Paulo II já dizia, né, que Cristo revela o homem ao homem. Diante de Cristo na Eucaristia, também muitas coisas do nosso interior vão sendo reveladas e ali também podem ser transformadas e santificadas. Ju de Paula, você como um exemplo aí da música católica, agora uma pergunta muito particular. Porque muitos falam música de adoração. E aí a gente tem, né, por graça de Deus, a adoração a Jesus na Eucaristia, muitas músicas bem compostas referente a isso, que fala do corpo e sangue de Jesus, mas também há músicas, entre aspas, que fala de adoração, que é só um louvor. Isso. Há uma diferença de uma música de uma adoração para a Eucaristia e de um momento de adoração, não querendo comparar, mas até muitos evangélicos protestantes, eles falam, o culto de adoração. Mas é diferente, nós temos Jesus na Eucaristia e fazemos uma adoração visível a Ele. Isso. Na musicalidade, há essa diferença? De verdade, na nossa música católica, a gente canta aquilo que a gente vive, né? Então, a própria adoração, a adoração a Jesus, a Eucaristia, quando a gente compõe uma canção, eu estou do lado de um compositor, que é o meu marido Alexandre, a gente pensa em Jesus e Eucaristia, né? A gente não pensa de um Deus que a gente imagina como Ele seja. Nós estamos diante de Jesus, aquele pão, né, que foi consagrado pelo sacerdote e está ali diante de nós. Então, tem a música de louvor, que a gente geralmente canta. Na verdade, o louvor, muita gente chama a música religiosa como louvor. Nós vamos cantar um louvor, né? Então, o louvor pode ser uma música de mensagem, pode ser uma canção litúrgica. Eu falo a música de mensagem é aquela que Deus revela o seu amor. Você está sofrendo e o Senhor vai vir ao teu encontro, né? Digamos assim. Mas a música de adoração, ela nos leva a nos inclinar diante do Senhor. É aquela música que nos leva a render o nosso coração, a render a nossa alma, a fazer com que o homem, né, o homem pecador, a mulher pecadora, se dobre ali, se renda, se encontre com o seu Senhor, se sentindo pequena, né, como eu me sinto muitas vezes, se colocando diante daquele que é grande, né, porque Jesus, a Eucaristia, é o grande, é aquele que tudo pode. Então, quando a gente canta uma canção de adoração, ela precisa nos levar, até mesmo quem compõe uma canção, quem vai escolher uma canção para adoração, tem que ser uma canção assim, que nos leve a nos render diante de Jesus. Embora durante a adoração, nós carismáticos, né, que quando rezamos, quando adoramos, muitas vezes vem um sentimento, né, um momento em que a gente sente que Deus está querendo revelar o seu amor. Aí entra uma canção de mensagem, digamos, eu sou o que sou Deus de amor, estou aqui para te curar, porque Jesus também se revela a nós, e quando a gente se coloca ali diante dele, ele se revela a nós na Eucaristia. Então, de repente, existe um sentimento de nós que estamos cantando, de alguém que está conduzindo aquele momento de adoração, que o Senhor quer revelar, quer falar aos nossos corações de seu amor. Isso pode acontecer? Pode. Isso vai nos tirar da presença do Senhor, da adoração? Não. Né? Vai ainda mais nos colocar ali como filhos, como dependentes da sua graça. Então, existe realmente uma canção que nós nos colocamos diante de Jesus, a Eucaristia, nos preparando muitas vezes, né? A gente inicia uma canção que leve as pessoas a entender o momento que nós vamos vivenciar, né? A Igreja Católica é linda e tudo, na verdade, se torna liturgia, porque a liturgia é isso, fazer com que as pessoas percebam, entrem no mistério. Então, a adoração é um mistério também, né? E que a gente precisa, nós como cantores, músicos, compositores da música católica, entender que nós precisamos preparar o povo para entender o que é aquele momento, como vivenciar aquele momento da adoração, como se render diante do Senhor. E tem muita gente que até caminha na igreja, vai à Santa Missa, mas não entende como é que eu faço. Eu me ajoelho, eu levanto o braço, eu fico sentado. Então, a canção ela nos leva
a abrir mão de qualquer ato que a gente precisa ter, qualquer gesto, e apenas nos colocar diante de Jesus. Então, eu digo que a música, a canção, ela nos ajuda e nos ensina demais. E é uma responsabilidade para nós que cantamos, que somos ministros da música, conduzir um povo a se render, a querer, né, desejar adorar Jesus, a se render diante da sua presença e a se colocar, como diz na passagem, debaixo da poderosa mão do Senhor. Porque é assim que eu me sinto. Todas as vezes que eu vou adorar Jesus, me coloco ali debaixo. A mão do Senhor está sobre mim e eu quero apenas adorá-lo, me render diante da sua presença. E aí a gente pode até pensar que, de fato, Deus não é soberbo, porque quando nos colocamos em adoração a Ele, nos voltamos para Ele, acontece também essa volta dele para nós. Ele sempre está voltado para nós, mas é o que você dizia, eu me declaro, né, e esse amor também se declara a mim. Eu olho, mas eu também sou olhado, né, Ju? Isso mesmo. Eu falei até desse momento que, muitas vezes, no meio da adoração, no momento, o Senhor quer se revelar a nós, quer nos curar, quer nos libertar, porque tem muita gente que, até no nosso meio católico, ainda questiona, mas a adoração não é um silêncio. Não é somente silenciar, ficar ali diante de Jesus em silêncio, ou somente cantar, somente não, mas cantar uma canção que fale realmente de adoração, que diga que o Senhor ele é Deus, que Ele pode reinar, como a gente canta muitas vezes. E tem gente que fica nessa briga dentro de si, o que é certo, o que é errado. E aí eu quero fazer uma pergunta para o padre agora, né, porque estamos diante de um sacerdote. E o que é certo, o que é errado, nesse sentido de cantar, que tipo de música, que postura a gente deve ter, se pode ou não cantar uma canção de adoração, uma canção de cura, uma canção até mesmo do Espírito Santo, uma canção de mensagem? Então, quando essas dúvidas, até mesmo nos atendimentos na paróquia, o pessoal pergunta. Assim, o que eu falo para as pessoas, a gente tem que ver o momento em que tanto a comunidade como a pessoa pessoalmente está vivendo naquela hora. Porque tem momentos em que, pela agitação do nosso dia a dia, pela agitação da vida, cabe a nós o silêncio para aquele momento de adoração, seja de joelhos ou se colocar sentado diante do Santíssimo Sacramento. Em alguns momentos, a gente também precisa conversar com Deus, seja para agradecer ou até mesmo para colocar alguma situação da nossa vida, ser sincero com Deus. Tem hora que, infelizmente, as pessoas acham que, como eu falava anteriormente, Deus está lá em cima ou na nossa frente, que a gente não pode ser sincero. Me recordo que quantas vezes no seminário, o pessoal ia dormir à noite, passava alguma dificuldade, eu ia para a capela do seminário, iniciava minha adoração e era sincero. Teve uma vez que eu falei: Senhor, na boa, ou o Senhor toma, ou o Senhor arruma essa situação, ou tchau, porque não dá. Das pessoas, mas você falava assim com Deus, falava, porque tinha hora que tinha que brotar do nosso coração a sinceridade. Adoração em espírito e verdade. Totalmente, né? Porque senão não adiantava falar: Senhor, nossa, obrigado, estou bem. Nossa, está excelente aqui. O Senhor é tudo, o Senhor nossa, está tudo a mil maravilhas, e quando não estava. Tipo, convencer Deus que Ele é bom, né? Sim, então, e através dessa sinceridade é que a gente percebia realmente a graça de Deus agindo e como as situações iam se organizando. E aí, com certeza, em momento de adoração, cabe músicas para poder mostrar a grandeza de Deus, sem dúvida, e também músicas que possam mostrar o nosso coração, como você mesmo citou, eu sou o que sou o Deus de amor, também são respostas de Deus para cada um de nós. Então, cabe de acordo com o momento. Tanto que na paróquia onde eu estou hoje, sendo vigário, São Sebastião, em São José dos Campos, o pessoal me questionava na Sexta-feira Santa, de quinta para sexta, da Quinta-feira Santa, qual que seria o momento, se deveria cantar, o louvor, tudo. Falei: gente, se nós estamos num processo recordando a paixão e morte e ressurreição de Jesus Cristo, e hoje, após a celebração da ceia do Senhor, nós acompanhamos Jesus no horto, sem dúvida, cabe o nosso silêncio, a nossa contemplação, música, sim, mas bem mais serenas. Sim. Ao contrário da adoração que nós fizemos após a missa do Sábado Santo, que aí já celebramos a ressurreição, a adoração, o louvor. Então, são momentos distintos. Então, é de acordo com a realidade e o momento que nós estamos vivendo.
Bacana, ficou bem explicado, né? E vocês, jovens, que estão lá, né, com o Rafael, com o padre, nesse movimento, jovens adoradores, como que se dá na prática isso, né? Já sei que tem espalhado, começou numa paróquia, já tem alastrado aí pela diocese, quem sabe, depois desse programa, você que está nos acompanhando, entre em contato com os dois e leva também isso para a sua diocese. Vai ser fantástico, né? Depois se tornar um movimento nacional e a gente pode ousar mais ainda o movimento internacional daqui a algum tempo. Por que não? Por que não? Mas e aí, brother, como que é ser um jovem adorador? Então, eu acho assim que é uma coisa que tem que vir do coração, porque como muita cabeça de jovem hoje em dia, pensa que as coisas na igreja vai ser sempre tudo chato, e muitas vezes quando tem um convite, vai lá e só fica olhando para aquela bolinha branca sem saber o que é, e fica só às vezes ajoelhado, porque todo mundo ajoelha também. E às vezes quando canta uma música, acompanha, e quando para só fica lá viajando, olhando para cima. E isso às vezes não é a nossa adoração. E às vezes alguém pode julgar, só que é uma coisa que vem do coração também. Depende muito da forma que a gente está, porque às vezes a gente pode estar sentado e alguém vê nós diante de Deus, fica sentado. Só que às vezes a gente pode deixar que a dor no joelho, por exemplo, atrapalhe a nossa concentração, tire a nossa concentração com Jesus. E por isso é sempre importante a gente estar de coração aberto para ter esse livre acesso com Deus e deixar Ele ter um livre acesso com o nosso coração também, né? Para sondar e cuidar de todas as coisas que a gente vem carregando. Porque, né, como os santos já diziam, os olhos veem pão, mas não se engane. É Jesus, que de uma forma tão simples Ele se escolheu para se fazer presente lá no nosso meio quando a gente quisesse. Ele que não se satisfez em dar a sua vida na cruz, como também inúmeras hóstias da igreja, para poder se fazer presente lá, quando a gente quisesse, quando a gente estivesse num momento difícil, passando na frente de uma igreja, a gente pudesse entrar lá e estar de frente com Deus, o Deus que nos criou, que nos salvou e que nos santifica, naquele momento vai poder fazer tudo aquilo de novo, vai poder nos recriar, cuidar e salvar, transformar tudo que precisa ser transformado no nosso coração. Seu nome? Sou Gabriel. Gabriel, que é também do movimento Jovens Adoradores. Mas, Rafael, a adoração nem sempre, nessa forma que nós temos hoje, ela existiu, né? A adoração eucarística. Quando que ela começou na igreja? Rafael também, gente, é teólogo, viu? Então, vou explorar o lado teólogo dele. Vai lá, Rafael. Aí, Mostra que você prestou atenção nas aulas. Você foi professor dele? Não, estudamos juntos. Essa pergunta é tão fácil que eu vou passar para o padre. Padre, e aí então? Quando que começou a questão da adoração eucarística? A adoração eucarística, quando nós vamos um pouquinho na história, é até triste de falar um pouco o modo como começou. Por quê? Quando nós temos aí um pouco de história, gente, não tem como sair da parte técnica. Não, por favor. Quando nós saímos da Idade Antiga para a Idade Média, com a sociedade totalmente cristã, o período de cristandade, que ser cristão era algo conveniente, digamos assim, porque você podia ter cargos bons dentro do império, no serviço público. Aí tentou-se salvaguardar a Eucaristia, porque aí as pessoas começavam a ser batizadas sem ter muita consciência do que era ser cristão, saindo um pouco daquela iniciativa até mesmo dos apóstolos. Como assim salvaguardar? É guardar o valor do sagrado em relação à Eucaristia, porque começou a se perder. Então, assim, as pessoas comungavam sem entender o que estavam comungando. Então, foi nesse sentido que, na Idade Média, tentou proteger, digamos assim, a Eucaristia. E nessa tentativa de proteção, afastou as pessoas um pouco da Eucaristia, da comunhão, sendo totalmente rigorosos no como comungar, por que comungar, até mesmo entra um pouco da confissão, a ser mais rigorosos na confissão, os padres tinham que ser mais rigorosos na confissão. E aí as pessoas se sentiam totalmente impuras para poder comungar, se sentiam assim indignas de estar na presença de Deus, de comungar Jesus,
E aí começou essa devoção à Santíssima Eucaristia, porque era um modo das pessoas se aproximarem de Deus e estarem com Deus. Graças a Deus, com o passar do tempo, a própria noção de Eucaristia, de quem deve comungar ou não, começou a mudar, especialmente depois da década de 60, que a pessoa, cada um tem a sua história, a sua vida, se está com o coração arrependido, confessou, que participe da Eucaristia. E também jamais esqueça que Eucaristia não é remédio para os santos, e sim, não é alimento para os santos, e sim remédio para quem está enfermo, que somos cada um de nós. Então, a Eucaristia é esse nosso alimento, esse nosso alimento espiritual que nos ajuda a mudar a nossa vida, nosso coração, até mesmo criar forças para poder continuar na caminhada. E aí a adoração ganha esse novo viés, que é esse encontro pessoal com Deus, essa conversa com Deus, esse diálogo com Deus, para que nós possamos nos sentir realmente próximos e não distantes. E a festa de Corpus Christi que estamos celebrando hoje? Então, a festa de Corpus Pode Christi... respirar, viu, padre? Gente, Nossa. O programa é sobre adoração. Olha. Estamos falando sobre adorar. Quem não adorar não vai aguentar. Com os jovens aqui do movimento, jovens adoradores. E o padre Gustavo tem nos ajudado, né, a refletir e a entender melhor. Ele, o Rafael e os jovens que também fazem parte desses movimentos. Você respirou, padre? Respirei agora. Então, beleza. Festa de Corpus Christi. Corpus Christi nasce mais ou menos em 1200 e alguma coisa, que, gente, mesmo sendo professor de liturgia, para data eu sou péssimo. Mas 1200 e alguma coisa com a visão de Santa Juliana na Bélgica. Santa Juliana, ela, em muitos momentos de oração, ela via a lua partida ao meio. E ela, a princípio, não tinha o discernimento daquela visão. Com o passar do tempo, até mesmo no momento de adoração, ela confronta Jesus na oração dela, e aí ela tem aquela revelação naquele momento. Jesus falava o seguinte: nossa, a igreja tem tantas festas, tantas solenidades, e aquela marca, a sombra no meio da lua é para poder dizer, falta uma em especial, uma em honra ao meu santíssimo corpo e sangue. Aí ela se assusta com essa revelação, vai conversar com o seu confessor, e aí depois com o bispo da sua diocese, e aí o bispo da diocese dela institui a festa dentro da sua diocese, mas só que a revelação que ela teve era para a Igreja Universal. Ela, infelizmente, morre sem ver a proclamação da festa. Mas o Papa Urbano IV, que teve contato com Santa Juliana antes de se tornar Papa, percebendo a inspiração divina, e mais do que uma revelação particular, era um incentivo, era uma ordem, digamos, de Deus para a Igreja Universal. Então, ele institui a solenidade de Corpus Christi. E aí substitui a festa do Santíssimo Corpo, do Santíssimo Sangue de Cristo, que era celebrado em 1º de julho. 1º de julho no calendário antigo. Assim que surgiu, mais ou menos, resumidamente, a festa. E aí a questão de ser pública mesmo, né? Sim, com certeza, sem dúvida. E assim é para promover o respeito e o carinho, a adoração ao Santíssimo Sacramento. É tanto que a solenidade de Corpus Christi, a festa de Corpus Christi, nós costumamos dizer que é um desdobramento da celebração da Quinta-feira Santa da Ceia do Senhor. Por quê? Na Quinta-feira Santa, nós celebramos muitas coisas naquele dia. O mandamento do amor, no ato de Jesus de lavar os pés, a instituição do sacerdócio, do ministro ordenado, e a instituição da Eucaristia. Nas nossas celebrações, muitas vezes, ficamos presos mais ao mandamento do amor, que é o que fica explícito naquela celebração, e mencionamos a questão do sacerdócio. Então, a igreja, sabiamente, reserva um dia somente para poder dar a honra necessária, devida ao Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, que é aí a festa de Corpus Christi. E aí fica a pergunta, e o tapete? O tapete que as paróquias fazem, aqui na Canção Nova a gente fica na quarta-feira até tarde da noite fazendo nosso tapete também, né? Tem um sentido, tem um significado? E mais, o que esses jovens, por que eles começaram a querer fazer um movimento
né, de jovens adoradores. Poderia ser jovem de qualquer outra coisa, mas por que adoradores? Daqui a pouco a gente tem a resposta dessas duas perguntas. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. A gente vai ao som de Juliana de Paulo. Vamos lá. Com alegria estamos aqui, com os corações cheios de esperança, para receber aquele que é digno de toda adoração. Ele é o leão de Judá, o Emanuel, Deus conosco, e com ele a vitória é certa, pois vitorioso é o nosso Deus. Por isso todos a uma só voz aclamam